né, novamente para vocês. Agora nós vamos começar a fazer a correção de acordo com o que eu coloquei no cronograma. Como eu já falei, né, no início do vídeo, vocês vão pegar aí o livro na página 54 para a gente fazer a correção das atividades. Então, são atividades bem simples. Aí nós temos aí o primeiro, né? Pontue estes períodos inserindo vírgulas e justifique seu uso. Então, a gente tem a vida, vírgula, meu querido, vírgula, é bela. E aí você tem que justificar por que nós usamos vírgula nesses espaços que eu falei para vocês, né? Então, nesse caso aí, porque a gente queria isolar o vocativo. Quem que é o vocativo aí? Meu querido. Então, o que eu quero que vocês façam? Que vocês puxem uma setinha aqui, ó, e escreva vocativo, ok? Brasília, vírgula, 13 de fevereiro de 2019. Então, por que nós utilizamos aí? Para separar a localidade da data. Porque quando eu explico aqui, eu estou revendo a regra. Letra C. Felizmente, vírgula, Helena, viajaremos hoje. Então, felizmente, vírgula, Helena, vírgula. Por que nós usamos essas duas vírgulas? Para isolar o vocativo. Quem que é o vocativo? Helena. Não sei, meus amigos, se voltarei. Qual foi o objetivo aqui? Isolar o vocativo. Então, vírgula no não sei, vírgula em amigos, ok? Menina, fique longe da janela. Isolar o vocativo. E aqui também a letra D, isolar o vocativo. Letra F. Um dia esse livro será seu, meu filho. Isolar o vocativo. Nesse caso aqui, quem que é o vocativo? Meu filho. Use vírgulas nas afirmativas necessárias. Então, letra A. As empresas não querem abrir mão do lucro, vírgula, ou seja, da alta rentabilidade. Por que nós utilizamos vírgula aí no ou seja? Porque ou seja é uma expressão explicativa, né? Letra B. Vou para a praia nas férias, isto é, se a casa estiver desocupada. Então, vírgula entre isto é, porque é uma expressão explicativa. Alguns jovens perdem oportunidade, vírgula, ou melhor, vírgula, deixam de aproveitá-las. Do mesmo jeito, né? Depois, a vistoria será feita logo, vírgula, a saber, vírgula, na semana que vem. Também é uma expressão explicativa. A vistoria será feita, essa já foi, né? A noite está escura. Em verdade, um breu. Então, em verdade está entre vírgulas, que também é uma expressão explicativa, ok? Então, vamos seguir aí. Na próxima página, vamos fazer a correção de tudo. Então, escreva uma frase com uma expressão explicativa e outra com uma expressão retificadora. Então, essa aqui é pessoal. Vocês vão criar aqui. Aí, do ladinho, tem um quadrinho para ajudar vocês, ó. Retificar ou ratificar. Essas palavras são parônimas, isto é, têm escrita e pronúncia parecidas, mas significado diferente. Retificar significa corrigir e ratificar significa confirmar, comprovar algo, validar algo. Então, vocês vão escrever uma frase com uma expressão explicativa e outra com uma expressão retificadora. 4. Considerando as explicações ao lado, complete as frases com a palavra adequada. Aí eu vou trocar. Vamos ver aqui como que eu vou conseguir, né, encaixar se é ratificar ou se é retificar. Infelizmente, as previsões negativas foram ratificadas, né? Quer dizer, foram confirmadas. Nem todas as informações estão corretas, é preciso retificá-las, quer dizer, é preciso corrigir. A negociação foi ratificada com a assinatura do contrato. O 5, elimine a palavra escrita incorretamente de acordo com a norma padrão, passando um traço sobre ela. Se tiver dúvidas, consulte o dicionário. Então, aqui eu tenho estora, reivindicar, imbigo, né? Estripolia, recorde e cabeleireiro, ok? Então, aqui a gente pode observar a forma correta da grafia das palavras. Continuando. Reescreva as frases fazendo a correção ortográfica necessária.
Então, aquela catedral tem uma abóbada impressionante, né? Aí ficou, aquela catedral tem uma abóbada impressionante. Então, o que que mudou aqui? Às vezes só de falar, né? Mas eu sei que vocês estão conseguindo ver. Abóbada, a palavra correta. Que é a abóbada? É como se fosse a cúpula, aquela parte redonda, né? Da catedral. Viajar nessa época é um privilégio. Então, viajar nessa época é um privilégio. Trocou o E pelo I. Não queira que eu adivinhe sua idade. Não queira que eu adivinhe sua idade. Então, adivinha aqui tá mudo. E a palavra adivinhar não é demudo. Os cérebros podem ser extremamente complexos. Então, os cérebros, com R, podem ser extremamente complexos. Dei-lhe uma bandeja de prata. Dei-lhe uma bandeja de prata, sem o I. Isso que está acontecendo é um absurdo. Então, absurdo somente se escreve somente com S. Ok? Continuando. Era uma festa beneficente. Então, era uma festa beneficente. Não tem o I. Faça o cabeçalho completo em seu caderno. Faça o cabeçalho completo em seu caderno. Deixa só eu aumentar mais um pouquinho aqui para ficar... ver se fica melhor para vocês. Aí. Aí nós vamos continuar a correção na próxima página, página 56, a respeito da prosódia e ortoépia. Então, nós temos aí o número 1, né? Deixa eu subir mais um pouquinho. Isso. Escreva se o erro apontado em cada item é de ortoépia ou de prosódia. Então, dizer privilégio em vez de privilégio, ortoépia. Dizer degladiar em vez de digladiar, ortoépia. Falar Nobel em vez de Nobel, prosódia. Pronunciar rubrica em vez de rúbrica, prosódia. Falar absoluto em vez de absoluto, ortoépia. Dizer abóbora em vez de abóbora, ortoépia. E aí a gente tem pronunciar... a correção aqui vocês conseguem seguir na sequência, né? Vamos pra frente pra gente terminar. Não precisem se preocupar que depois a tia Selma vai fotografar todas as páginas e vai colocando aí. Número 2. Indique o tipo de erro de ortoépia que ocorreu nas frases de acordo com a legenda a seguir. E faça a correção reescrevendo a frase. Retome o conceito de fonema. Então aí a gente tem, né? Acréscimo de fonemas, substituição de fonemas, pronunciar incorretamente as vogais, nasalização de vogais, troca de posição de um ou mais fonemas, omitir fonemas. E aí eu tenho, letra A, ele perdeu o molho de chaves. Então, como que ficou? Ele perdeu o som aberto ou fechado de chaves? E aí eu vou responder na sequência, ó, a forma correta. Então, eu tenho essa numeração aí para eu seguir a numeração da próxima atividade. Então, ficou 3, 6, 6, 5, 6, 1, 2, 1, 2, 5, 1, 4. E aí, a gente fechou essa atividade. Então, é nessa sequência que vocês vão corrigir prestando atenção no som, certo? Continuando. Na 3, relacione as palavras aos seus significados. Então, aqui, vocês teriam que usar o dicionário para ter certeza, né? E aí, a gente vai enumerar. Então, a resposta está aí, 2, 6, 5, 3, 1, 4, mas tem que olhar. E as atividades do que já conquistei. Então, na atividade que já conquistei, a gente faz uma revisão do conteúdo que nós vimos nessa unidade. Complete os espaços com gênero textual. Então, aí vem os conceitos, né? E a gente tem o de charge, depois o de meme,
o de caricatura e o de cartoon. Na sequência, complete os espaços ainda sobre conceitos. Então, os predicados classificados em verbal, quando o núcleo é um verbo. Nominal, quando o núcleo é um adjetivo ou substantivo. E verbo nominal, quando apresenta dois núcleos, um verbo e um adjetivo ou substantivo. O predicado constituído de verbo de ligação é o nominal. Depois, o 3 classifica os predicados e sublinha seu núcleo. Vamos subir aqui também para a gente dar uma olhadinha. A 3, né? Então, aí a gente tem, ontem nós conhecemos um aluno novo, predicado verbal. Qual que é o núcleo do predicado verbal? O verbo. No primeiro dia, ele estava atrapalhado. Então, aqui a gente tem um predicado normal, atrapalhado, porque, olha aí, estava o verbo de ligação. Ele teve uma boa adaptação, predicado verbal. Hoje chegou cansado, predicado verbo nominal. É muito bom o menino, também é um predicado nominal, porque nós temos o verbo é, que é um verbo de ligação. Dando sequência ainda sobre as atividades do que já conquistei. Classifique as palavras destacadas quanto à função sintática. Então, podemos sair, perguntaram os congressistas. Quem que são os congressistas? O sujeito. Depois, congressistas, vírgula, aguarda mais um pouco. O que nós temos aqui? Um vocativo. Como que eu sei, tia, que ele é um vocativo? Porque ele está isolado por vírgula. Se fosse sujeito e predicado, jamais a gente iria separar por vírgula. Congressistas saíram da reunião apressados. Então, aqui eles são sujeito. Sublinhe a sílaba tônica dessas palavras. Condor, rúbrica, ruim, gratuito e nobel. Aí a gente consegue identificar. Depois, número 6 é para você colocar a vírgula nas questões. Aí a gente tem a 7, complete os espaços com a palavra escrita corretamente, de acordo com a norma padrão. Então, aí você vai escolher qual é a forma correta. Sobrancelhas, iogurte, propriedade, retrógradas, ok? Depois, quais palavras têm plural metafônico, de acordo com o som, né? Nós temos aí imposto, imposto, grosso e grossos, forno e fornos. Quer dizer, valor, plural metafônico. Quando eu jogo no plural, o som fica aberto. E observe as palavras em destaque, em seguida elabore frases em que elas têm uma função de sujeito e de vocativo, ok? Então, essas são as atividades que nós temos para corrigir até a página 59, ok? Até agorinha, nós ainda não finalizamos.